pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou Cleverson Lovec e a gente vai para mais uma aula da histologia, o estudo dos tecidos do corpo humano. Hoje vamos especificamente falar sobre o tecido epitelial. E já indo ao ponto, quais são as características desse tecido epitelial? Já de início, o tecido epitelial é originado pelos 3 folhetos embrionários, ou seja, o ectoderma, mesoderma e o endoderma. E relembrando algumas características de cada um, começando pelo ectoderma, que vai dar origem a quem? Vai dar origem à epidermis, vai dar origem aos tecidos nasais, à boca, também dará origem às glândulas salivares, sebáceas, mamárias. Agora falando do mesoderma, ele que vai dar origem, por exemplo, ao endotélio vascular, a camada mais íntima dos vasos sanguíneos, além do sistema urogenital. E agora falando por último do endoderma, que vai dar origem a fígado, pâncreas, a porções do tubo digestivo, do fígado, também dará origem à bexiga urinária, aos pulmões, entre outros. Mas o que eu quero que você lembre é que o tecido epitelial terá origem nos 3 folhetos embrionários, não se esqueça disso. Outras características desse tecido epitelial: ele é formado por células justapostas. E o que seria isso? Seriam células muito juntinhas, seriam coladas praticamente. Isso só acontece por quê? Porque as células epiteliais apresentam uma substância chamada desmossomas. Esses desmossomas que vão agir como cola ali, que vai deixá-las bem juntinhas e tem uma função. Se elas são bem justapostas, elas formam uma barreira contra invasores, micro-organismos. Outra característica do tecido epitelial é que, além de ser bem juntinhas, justapostas, elas não são vascularizadas. Aí você se pergunta, então, como elas se mantêm? É simples. Tecido epitelial, abaixo dele quem vem? Tecido conjuntivo. Quem vai suprir o tecido epitelial que está acima vai ser o tecido conjuntivo que está abaixo dele. E esse nutriente vai passar do tecido conjuntivo ao tecido epitelial por meio de difusão. Outra característica muito importante é que entre o tecido epitelial e o tecido conjuntivo existe uma fina lâmina, a chamada lâmina basal. Ela que vai estar separando, então, o tecido epitelial do tecido conjuntivo. Outra característica é que nessa lâmina basal que falamos, que separa esses dois tecidos, existe uma substância chamada hemidesmossomas. Esse hemidesmossomas que vai estar nessa lâmina basal, fazendo com que essa lâmina basal esteja aderida ao epitélio, ou o tecido epitelial. Então, a lâmina basal serve de adesão para quem? Para o tecido epitelial. Outras características é que o tecido epitelial é formado por células poliédricas com escassa matriz extracelular. Além disso, ela possui grandes terminações nervosas nesse tecido, ou seja, o tecido epitelial possui grandes terminações nervosas. Então falamos das características do tecido epitelial. Agora vamos falar de algumas funções. Primeira função, revestimento. Tanto revestimento externo como interno das cavidades. Exemplo, a pele. Então o tecido epitelial tem função de revestimento. Outra função do tecido epitelial, secreção. Ou seja, as glândulas formadas pelo tecido epitelial vão secretar substâncias, enzimas, hormônios, bicarbonato, o que ela tiver que secretar. Então, já falamos de 2 funções, revestimento e secreção. Terceira função, falamos que ela é formada por células justapostas, bem juntinhas. Então, ela tem função de proteção, ou seja, forma aquela barreira contra os micro-organismos. Outra função, função de absorção. Por exemplo, o tecido epitelial intestinal, com suas microvilosidades, tem função de absorção. E a quinta função desse tecido epitelial seria de sensação ou sensitiva.
Por exemplo, podemos citar o epitélio lá do olfato e da gustação, ou o tecido epitelial neuroolfativo e neurogustativo. Tranquilo? E já que falamos da lâmina basal, vamos falar algumas características dela. Quem é a lâmina basal? Já falamos que a lâmina basal vai estar separando quem? O tecido epitelial do tecido conjuntivo. Vai ser ali um meio termo entre esses dois tecidos. E por que é importante saber sobre a lâmina basal? Primeiro porque ela possui algumas substâncias, como colágeno, que dá sustentação a esse tecido. Ela possui laminina, proteoglicanos, porém o principal é que ela tem algumas funções. Por exemplo, a função de adesão, como já falamos. A lâmina basal possui o M-desmossomas, que vai dar adesão, ou seja, vai facilitar com que o tecido epitelial se adere a ela. Então, o tecido epitelial vai se ligar à lâmina basal por meio do M-desmossomas. Então, a primeira função da lâmina basal é a adesão. Segunda função é de filtração. Outras funções, podemos dizer que ela também vai controlar, de certa forma, a proliferação das células e diferenciação. Dessa forma, ela vai interferir sobre o metabolismo. Agora vamos falar das especializações de membrana. O que seria especialização de membrana? Cada epitélio ou cada tecido epitelial vai variar conforme o local onde ele estiver. Por exemplo, o tecido epitelial lá do cérebro não vai ser igual o tecido epitelial intestinal ou do coração, claramente. Então, cada tecido vai variar conforme a sua função. Então, vamos falar de algumas especializações de membranas que é mais comum entre elas. Começando, como você pode acompanhar na imagem, começando pelos desmossomas e as junções, que vai estar ali auxiliando o quê? Na formação das células justapostas. Então, desmossomas e as junções aderentes ou de adesão, elas facilitam que as células estejam ali juntinhas, formando a justaposição que vai servir de proteção de barreira contra invasores. Outra especialização de membrana seria a junção oclusiva. Essa junção oclusiva, ela basicamente vai ser um meio termo entre um tecido e outro. Qual a função dela? Seria como um vedador. Como assim vedador? Ela vai vedar entre um tecido e outro, impedindo que, por exemplo, um micro-organismo passe de uma célula a outra, ou qualquer substância. Então, ela promove certa seletividade entre as células. Outra especialização de membrana é o M-desmossomas, que já citamos, ela facilita o quê? Facilita que o tecido epitelial se adere à lâmina basal. Outra especialização de membrana seria as junções comunicantes, que você vê aí na imagem. Ela vai facilitar com que algumas substâncias passem de uma célula a outra. Então ela funciona como uma ponte entre células. E outra especialização de membrana seria flagelos e os cílios, e também os estereocílios. Porém, há uma diferença. Os flagelos e os cílios, eles são móveis. E os estereocílios, eles são imóveis e funcionam como superfície de contato. Agora vem a parte mais legal. E decoreba, mas a gente tem que entender também. Que seria a classificação do tecido epitelial. Ele pode ser classificado de forma macroscópica em dois. Tecido epitelial de revestimento, que o próprio nome já diz, é que vai revestir cavidades, ou internas ou externas. E existe o tecido epitelial glandular, ou de secreção. Neste vídeo vamos ver quem? Vamos ver o tecido epitelial de revestimento. No vídeo que vem vamos para o tecido epitelial de secreção. E agora vamos classificar esse tecido epitelial conforme o número de camadas que ele apresenta. Como assim? Segue na imagem aí. Como você pode ver, a classificação do tecido epitelial conforme as suas camadas pode ser de três tipos. O epitélio simples, o epitélio
estratificado e o epitélio pseudoestratificado. E caracterizando cada um deles, começando pelo epitélio simples. O epitélio simples, como você vê na imagem, ele é uma célula que vai seguir, todas essas células vão estar ordenadas e vão estar se ligando a quem? A lâmina basal. Ou seja, todas as células se ligam à lâmina basal. Tranquilo? Então elas estão ordenadas. Já o epitélio estratificado, qual é a sua característica? Basicamente, todas as células não vão se ligar à lâmina basal. Apenas as células basais, ou seja, aquelas bem do finalzinho, que vão se ligar à lâmina basal. Claro, existem muitas células aí, como você está vendo. E qual seria a característica agora do epitélio pseudoestratificado? E por que pseudoestratificado? Porque, como você vê, ele dá a impressão que é estratificado, porém ele te engana. Se você seguir cada célulazinha, você vai perceber que elas são epitélio simples. Mas ela te engana parecendo que é epitélio estratificado, porque os núcleos dessas células estão desordenados. Então ela dá a impressão de que é um epitélio estratificado, mas é um epitélio simples, por isso epitélio pseudoestratificado. Então nós vimos uma forma de classificação do tecido epitelial conforme o número de camadas, mas também podemos classificar quanto ao tipo de células. Como assim? Segue a imagem para você ficar aí por dentro. Primeiro tipo de classificação que podemos dar conforme o tipo de célula é a célula pavimentosa. Qual é a característica dela? Dá uma olhadinha na imagem. Essa célula pavimentosa, ela é meio achatada. Ela é fina, se assim a gente pode dizer. E ela vai estar presente em que tipo de lugar? Por exemplo, lá no endotélio. O endotélio vascular, a camada interna dos vasos sanguíneos. Claro, eu preciso o quê? De uma célula achatada, uma célula fina, para poder trocar também algumas substâncias com esse sangue. Então, primeiro tipo, célula pavimentosa. Segundo tipo de célula, células cúbicas. Obviamente, como você vê aí na imagem, ela tem um formato quê? Cúbico. E vai estar presente, por exemplo, aonde? No ovário. Outro tipo de célula que pode ser dita de três formas, que seria prismática, ou colunar, ou cilíndrica. É a mesma coisa. E ela pode estar presente, por exemplo, no intestino. Ou pode apresentar até cílios, que vamos ver mais à frente um caso. Ela pode apresentar cílios, como lá nos ovários. Então, já vimos quem? Que tipo de célula? Pavimentosa. Já vimos a cúbica. Já vimos a cilíndrica, ou prismática, ou colunar. E a última é as células de transição. Qual a característica dessa célula de transição? Ela vai estar presente, por exemplo, lá na bexiga urinária. Uma característica dela é que ela se adapta, sua forma, ela se adapta conforme a situação que o órgão está. Por exemplo, a bexiga urinária cheia, essas células de transição vão ter um formato diferente do que quando essa bexiga urinária estiver vazia. Então ela pode se adaptar conforme o meio que esse órgão está. Então, a célula de transição varia sua forma conforme o órgão. Então, pessoal, falamos algumas classificações, mas vamos colocar em prática. Essa primeira imagem, que tipo de tecido você acha que é, conforme as classificações que falamos? Conforme as camadas, ou seja, classificação conforme as camadas. Vai ser epitélio simples, vai ser epitélio estratificado ou pseudoestratificado. E quanto à classificação de células, que acabamos de falar, que é pavimentoso, cúbico, cilíndrico ou de transição. Então, vamos botar em prática. Essa primeira imagem, o que você acha que é? Se a gente observar primeiro as camadas, você acha que é o que? É simples? É estratificado? É pseudoestratificado? Lembra das características?
esse epitélio vai ser pseudoestratificado. Por quê? Se você olhar, ele não é uniforme os núcleos. Os núcleos estão ali todos bagunçados. Porém, ele dá essa ideia de estratificado, parece estratificado, vai te enganar em alguns casos. Parece estratificado por quê? Porque esses núcleos estão o quê? Bagunçados. Porém, se você seguir célula por célula, cada célula vai tocar a sua lâmina basal. Então, ela é uma pseudoestratificada. Então, já vimos conforme o tipo de camada. É um epitélio pseudoestratificado. E qual é o tipo de célula aí? Vai ser as células colunares, ou prismáticas, ou cilíndricas. Então, que tipo de epitélio é esse aí? Vai ser epitélio pseudoestratificado, cilíndrico ou colunar, ciliado. Olha lá em cima, ele tem os cílios. Tranquilo? Então, classificando esse epitélio para não restar dúvidas, vai ser o quê? Vai ser um tecido epitelial pseudoestratificado, ciliar, que vai ser o tipo de célula cilíndrica. Tranquilo? Próxima imagem. Que tipo de tecido é esse? Tecido epitelial, óbvio, que é o que estamos estudando. Porém, conforme a classificação de camadas. Esse tipo de epitélio vai ser o quê? Simples. Por que simples? Se a gente for ver, todas as células estão tocando quem? A lâmina basal. E como elas estão ordenadas, podemos classificar ela, quanto ao número de camadas, como um epitélio simples. Agora, quanto ao tipo de célula. Se a gente for analisar, cada célula organizadinha aí, ela tem um formato, uma classificação quanto ao tipo de célula, vai ser também colunar, ou prismática, ou ciliada. Então, que tipo de epitélio é esse? É um tecido epitelial simples, colunar, ou ciliado ou prismático. Lembre-se, ciliado, colunar e prismático é a mesma coisa, é o mesmo tipo de célula. Tranquilo? É bom deixar bem claro isso. Então, vamos para a próxima imagem. Que tipo de tecido é esse que você está vendo aí? Você está vendo um monte de célula conglomerada aí. Então, que tipo de epitélio é esse conforme os tipos de camadas? Lembrando que temos 3 tipos de classificação conforme as camadas. Simples, pseudoestratificado e estratificado. Como a gente percebe, não são todas as células que estão tocando a lâmina basal. Então, quem está tocando a lâmina basal? Somente as células basais. Então, esse tipo de epitélio, conforme o número de camadas, seria o epitélio estratificado. Agora, quanto ao tipo de célula, que tipo de célula seria essa? Se a gente observar na extremidade acima, vamos perceber que essa célula é achatadinha. Olha lá em cima nessa imagem. Ela é achatadinha. E que tipo de célula seria aquela achatadinha que falamos agora há pouco? Seria o tipo de célula pavimentosa. Ela é achatadinha, fininha, como lá nos vasos sanguíneos, que até falamos agora há pouco. Então, que tipo de epitélio é esse? Conforme a classificação de camadas. É epitélio estratificado. Tipo de célula? Célula pavimentosa. Então, que epitélio é esse? Tecido epitelial estratificado pavimentoso. Tranquilo? Então, pessoal, treinamos um pouquinho, falamos algumas características. No próximo vídeo vamos falar do tecido epitelial de secreção ou glandular. Se eu te ajudei de alguma forma, deixe seu joinha e se inscreve no canal. Valeu?